Livro Conduta Espírita. Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 8. No trabalho. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante de perfeição procede a competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Jamais prevalecer-se das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, João capítulo 5, versículo 17. Ô Cris, não dá para a gente falar da conduta espírita no trabalho sem a gente começar a falar da lei do trabalho, né? E Kardec, ele dedica o capítulo 3º do Livro dos Espíritos para trazer, com as orientações dos espíritos, é claro, a importância dessa lei. Então, eu queria começar aqui trazendo a questão 674 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E aí os espíritos vão falar assim, olha, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta a necessidade e os gozos. Então, a gente já vê aqui que o trabalho ele é necessário para a nossa evolução, né, Cris? E quando a gente abre mão de desempenhar uma atividade útil, a gente vai estar negligenciando essa lei, ou até transgredindo, né? Porque a lei natural é a lei de Deus, a gente vai estar transgredindo essa lei de Deus, né? E é bem interessante, né, Rose, quando a gente ouve, né, a gente lê essa questão, e a gente pensa, né, que nem sempre foi assim, né? O trabalho já foi ligado assim, a uma questão que remetia ao primitivismo, né? Levava ao sofrimento, ao castigo, né? Eu fui até dar uma pesquisada, né? Da onde vinha esse conceito, né? E ele vem assim da antiguidade, que existia um instrumento que a palavra deriva até do latim, chama tripalium. Era um instrumento de tortura dos escravos. Então fizeram um link aí, né? Trabalho, tripalho, sofrimento, castigo, né? Mas com o progresso da civilização, esse conceito depreciativo, ele foi tomando novos contornos, né? E é muito interessante quando a gente lê essa questão
e ver que o trabalho é uma necessidade, né? Um instrumento de evolução, é uma lei natural, e de como ele é importante, né? E a gente sabe que através do trabalho ele é um instrumento para a nossa evolução e ele dignifica o homem, né? Então, eu queria também trazer, né, esse conceito para a gente, né, pensar, né, que o trabalho é um propósito de evolução, né, que é uma bênção na vida da gente, né, a gente está trabalhando de alguma forma, né? E isso fica mais confirmado ainda, né, com esse capítulo, né, que vai trazer dessa lei do trabalho. E é interessante você trazer isso, Cris, porque se transforma até numa questão cultural. Algumas culturas ainda carregam esse conceito de trabalho como sofrimento, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente ainda tem um pouco desse conceito, né? Como se o trabalho fosse algo penoso, como se fosse, igual você disse, um castigo, né? Mas a gente vê que tem culturas que já avançaram no sentido de entender que o trabalho, ele é uma necessidade da construção humana, do equilíbrio, né? E a gente vai vendo assim, às vezes, por exemplo, tem pessoas que passam uma encarnação toda só esperando a hora da aposentadoria. Aí você fala, mas o que você quer fazer quando você for aposentar? Ah, eu quero ficar à toa, não quero fazer mais nada. Como se aquilo ali fosse um peso muito grande, né, para a pessoa carregar. E aí, Cris, eu queria trazer também questões, né, do próprio Evangelho, que a gente vai encontrando aí mensagens que direcionam para essa questão da gente fazer algo, para a gente estar sempre em atividade, né? Então, há um incentivo muito grande para que o cristão seja aquele que faz, e não aquele que fala que faz. Porque tem uma diferença muito grande, né? A gente falar que a gente faz e a gente efetivamente fazer, porque o que o Cristo mostrou para a gente? Ele mostrou que é importante a gente fazer e não mandar fazer, porque é isso que ele ensinou para a gente no período que ele teve aqui com a gente na Terra, né? Ele não mandava os outros fazerem, ele exemplificava com o próprio fazer. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, melhor dizendo, a gente tem 2 itens que me chamaram a atenção. Claro que o capítulo ele é todo bacana para a gente ler, né? Mas especificamente no item 15 e no item 16. Jesus vai falar de um outro tipo de trabalho também, que é o trabalho no bem. Então, ele vai falar, aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou, ele está falando aqui, né, falando em parábolas, né, mas aí ele vai falar, aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Quem traz essa explicação, né, que é de uma passagem que Jesus vai narrar, ele assina um espírito amigo, né? E é interessante porque ele está falando aqui de uma herança que a gente recebe de Deus. Mas ele fala também desse trabalho que a gente precisa ter, né? E aí no item 16, só complementando para eu te passar a palavra também, ele vai dizer assim, olha, o espírito amigo, né, que está narrando aí no Evangelho, será bastante dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras, ou seja, pelo tanto que ele trabalha, pelo tanto que ele faz, né? Não pelo que ele fala que faz.
E aí ele vai falar, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Então, ele traz essa questão do trabalho como uma questão preponderante, né? Até para a gente ser conhecido como um verdadeiro cristão, através das obras, ou seja, do que a gente executa, né? É interessante, Rose, que uma fala sua aí foi que mais me chamou a atenção para essa reflexão. Quando você falou, né, da parte da aposentadoria, que a pessoa se aposenta e fala, pronto, agora acabou, né, não vou mais trabalhar. Então, né, como eu já comentei aqui em conversas nossas atrás, né, que o papai mora com a gente, já é um idoso, né? Então, falando dessa parte aí, em que o declínio da atividade, da condição física, né, ela decai, né? Mas a gente tem que perceber que ali habita um espírito, né? E um espírito que ainda pode ser muito produtivo, né? Que é a fase, vamos dizer assim, da velhice, né? E atualmente também, com o avanço da medicina, ela permite ao homem uma qualidade de vida, né, muito boa. Então, a gente pensar nisso aqui, quando você chegar, né, nessa fase, aquela experiência toda que você já adquiriu, ela tem que ser repassada, é importante, né? E nesse trabalho voluntário, eu acho assim que é uma condição muito boa para a pessoa nessa idade, porque ela não permite que a sua energia vá deteriorar. E você, muitas das vezes, vai ter uma depressão, vai se sentir à margem da sociedade. E isso a gente percebe, né? A gente vê muito idoso nessa questão do trabalho voluntário. Outro dia mesmo eu estava indo no supermercado aqui na nossa cidade e eu fui atendida por um caixa que a gente percebia que ele já era aposentado e estava ali trabalhando, né? E muito atendimento de muita qualidade, muito ágil, né? Ali ele está num trabalho remunerado, mas a gente também já viu, já teve condições de ver idosos também passando a sua experiência no trabalho voluntário. E aí, com isso, eu achei um trechinho do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 11, do Chico, né, do Franciscano Xavier, que diz assim: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação das nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. Então, aí, como o trabalho edificante é importante para qualquer fase da vida da gente, porque a gente não pode pensar, não, enquanto eu estou jovem, eu vou trabalhar, mas depois, não, na velhice eu só quero descanso, o repouso, não. Você não vai, claro, a sua limitação física vai te condicionar a determinados trabalhos, mas existem outros trabalhos de portas abertas esperando toda aquela experiência, todo aquele conhecimento adquirido. Era só isso que eu queria acrescentar, né? Isso, Cris, e importante isso que você está trazendo, até o exemplo, né, do seu Sidney, que é o seu pai, né, o quanto que ele tem ajudado a gente com as memórias dele, né, com aquelas simbologias que ele traz, né, então ele pode não estar fazendo o que ele fazia antes, né, quando na juventude, em relação ao trabalho, mas a gente vê o quanto que ele também está se empenhando, né, ele fala das leituras que ele continua fazendo, o quanto que ele gosta, né, de se dedicar às leituras, de buscar conhecimento. Então, foi bacana esse exemplo para a gente dizer assim, que a gente vai construindo também o nosso envelhecer, né? Através daquilo que a gente se propõe, através daquilo que a gente vai construindo ao longo da nossa existência, né? Então, assim, tem aquele documentário, até que você comentou com a gente sobre a longevidade, e quando a gente vai assistir, né, Cris, a gente vai vendo que os longevos, eles têm cada um na sua cultura,
tem uma característica, mas tem uma que ela acaba permeando todas elas, né? Que é o agir de alguma forma. Então, numa cultura, é um grupo que sai para ir no seu templo religioso, por exemplo, e aí o que eles falam? Não é o fato de ir e estar orando, é a caminhada que ele faz até o templo. É muito interessante isso, né? Então, é esse trabalho constante que a gente precisa fazer de ir se refazendo sempre nas nossas etapas evolutivas e não se acomodar, né? Porque essa parte que você trouxe do texto é muito bacana, para falar que a gente não precisa ficar improdutivo, a gente pode ir buscando novos recursos, né? E aí eu queria trazer uma mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 e 16, que Jesus diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que estás no céu, nos céus. E eu achei interessante essa passagem, porque para mim, Cris, ela vem reforçar isso que a gente está falando. Em momento nenhum a gente está autorizada a deixar a nossa luz se apagar. Só porque a gente está envelhecendo, só porque a gente não tem os mesmos recursos físicos, e nem a gente deixar também a gente se tornar essa coisa insossa que ele está falando aqui, né? Porque nós somos, ele afirma isso, Jesus afirma isso, nós somos o sal da terra, ou seja, é a gente que vai fazer movimentar, dar sabor, como é que a gente pode dizer, dar um elemento a mais para essa caminhada. E a gente faz isso através dessas construções que a gente chama de trabalho, que não precisa ser só o trabalho físico, material, como você disse, né? Tem outras formas da gente também trazer esse trabalho de forma efetiva. E aí a gente precisa viver de tal forma que tudo que a gente fizer, todo o nosso trabalho, diga do Deus que habita em nós, da nossa essência divina. Então, eu trouxe essa mensagem porque eu achei ela muito importante, né, para a gente entender esse equilíbrio que precisa ter. E esse equilíbrio, né, o Rose, que a gente tem que ter entre o pensar, né, vamos pôr assim, e o agir, né, é muito interessante. Quando eu falei ali, né, do aposentadoria, citei meu pai como exemplo, eu só queria complementar que isso não quer dizer que a gente tem que esperar a aposentadoria chegar, a velhice chegar, não. É regaçar a manga, como você acabou de ler aí, que tem muitos trabalhos esperando. Na nossa casa mesmo a gente tem, né, pessoas que estão no mercado de trabalho ativo e estão fazendo trabalho voluntário aí com a gente, ajudando, né? Então, é isso aí, a gente ter esse tempero para a vida, né? Essa vontade de servir, né? O trabalho caritativo, vamos dizer também, é um trabalho de muita importância, assim como o trabalho intelectual também, né? Que a pessoa utiliza em prol de uma sociedade, né? Então, assim, não tem porquê dizer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho aptidão, eu não tive oportunidade, não, porque sempre tem. O trabalho é uma lei natural, é um mecanismo de evolução e está aí, esperando por nós, né?
Isso, Cris, exatamente. E foi muito bom você trazer essa lembrança, porque às vezes a gente tem essa ideia mesmo, né? Ah, eu tenho que esperar um tempo certo para fazer determinada coisa. E a gente pode ir ajustando, né? O que a gente precisa é essa palavrinha mágica, né? Equilíbrio. E André Luiz, ele vai trazer também um convite nessa mensagem, né, da conduta espírita no trabalho, sobre esse equilíbrio. Equilíbrio entre trabalho, família, lazer e tudo mais que faz parte da nossa vida. Então, o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, né, um trabalhador muito ativo no movimento espírita, ele já fez traduções do Novo Testamento e de vários livros também do Evangelho. Ele traz uma simbologia muito interessante, que é para a gente pensar como se a gente tivesse aqueles pratos dos equilibristas lá do circo, né? Que eles equilibram vários pratos. Então, é pensar que a gente tem várias dimensões na nossa vida e que a gente precisa cuidar delas, que não é só o trabalho. A gente tem que conciliar o trabalho com a família, com as nossas questões espirituais, né? Trabalhar a nossa espiritualidade, o nosso lazer. Então, a gente ir construindo isso tudo com equilíbrio. Então, assim, o trabalho, ele é uma lei de Deus que deve ser realizado em comunhão, em parceria com as outras tarefas da nossa vida. Então, a gente não deve abandonar, por exemplo, a família em nome do trabalho, qualquer que seja esse trabalho, há que se ter um equilíbrio, né? Então, assim, é a gente pensar que existe esse convite para que a gente seja, assim, dedicado ao trabalho, mas que a gente não viva só para o trabalho, né? E pensando, né, Rose, nisso, nessa sociedade dita tão moderna que a gente vive, né, vai usando vão sendo criados termos, né, para definir certos comportamentos, né, atuais, né? E aí eu fiquei pensando que onde que está o limite entre o ócio e o workaholic, né? Um termo novo aí usado, né? Que nada mais que são pessoas que se dedicam integralmente ao trabalho, quase que de uma forma, vamos dizer assim, obsessiva, né? E eu acho que a gente, se for procurar o Mestre Jesus, ele vem nos dar um conselho, sempre tem um conselho, né? E eu acho que cabe muito aqui nesse limite que a gente se pergunta, onde está o limite entre o ócio e o excesso de trabalho? E eu acho que em Marcos, capítulo 6, versículo 31, olha o que diz Jesus para nós, nos dando um grande conselho. Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, naquela época, Jesus chama, vem aqui ao deserto, ou seja, o deserto é um lugar calmo, repousa, né? Descansa, que também é uma lei, né? E ele ficava vendo um emaranhado de pessoas que iam e vinham e não tinham tempo nem de fazer a sua própria refeição, de cuidar do seu alimento, da sua saúde, né? Então, o trabalho, ele nunca pode ser um objeto de fuga, de sacrifício da família, como você bem disse, da sua saúde. E no Livro dos Espíritos, na questão 682, que fala do limite do trabalho também. A pergunta é assim: sendo uma necessidade para aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso devido, né? Porque tem uma outra pergunta lá no Livro dos Espíritos
que os espíritos perguntam, eu não me lembro a pergunta, gente. Eu não me lembro o número, Rose, você pode até me ajudar aí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu tinha marcado. Achei, é a 683. Qual o limite do trabalho? O das forças, em suma. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, o limite é a sua força, e quem vai decidir é você. Porque, às vezes, o meu limite é diferente do da Rosa, o da Rosa é diferente do meu. Mas a gente vai ter a consciência, isso aqui eu estou cansado, eu preciso daquele repouso que Jesus nos orientou lá. Não é o ócio, é diferente. É o repouso para que a gente adquira forças, né, mais vitalidade para iniciar a obra, né? Então, gente, que a gente possa trabalhar, sim, com muita dedicação, com muita pontualidade, com responsabilidade, né, com envolvimento naquilo que a gente faz, mas que a gente nunca possa esquecer de viver. Esse é o mais importante também, né? E aí, eu trago só uma fala pequenininha, Rose, para você complementar aí, que é do Mário Sérgio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, eu li uma vez uma fala dele que ele diz assim: sem dinheiro não se vive, mas só com dinheiro não se vive também. A gente precisa de outros complementos. Então, é isso aí, o equilíbrio, né? Nossa, muito bacana isso, muito bacana, Cris. E é interessante, né, que a gente precisa realmente buscar o equilíbrio, né? E quando Kardec traz essa questão importantíssima que você trouxe, da gente entender que, né, é o limite das forças e que cada um tem o seu limite, a gente também não se entregar à acomodação, né? Ah, eu só posso fazer isso, a gente sempre pode mais e melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas é interessante que cada um vai sendo marcado por uma história, né? Cada um tem um exemplo que parece um despertar na vida sobre alguns temas, né, Cris? É verdade. E eu tenho o livro Boa Nova, ele tem umas mensagens aí, quem está ouvindo a gente, né? É uma indicação boa de leitura, porque é como se fosse um estudo, né? Não é um estudo que a gente diz, né? Mas um caminho que o Humberto de Campos vai trazendo, né? Através da psicografia do nosso querido Chico, né? Que o Chico também foi um exemplo de trabalho para a gente, trabalho, né? Material, que ele tinha o seu trabalho, e também um trabalho espiritual, que ele fez de forma sublime, mas Humberto de Campos, ele vai detalhar cenas do Evangelho que mexem muito com a gente, né? Então, esse livro, para mim, tem uma passagem muito especial que marcou muito a minha vida. E eu vou pedir licença para até ler um trechinho dela aqui, que é o encontro de Joana de Cusa com Jesus. E é interessante, assim, me remete um pouco a essa ideia que o André Luiz está trazendo sobre o equilíbrio entre as várias dimensões, e também de que tudo tem seu tempo, né? A gente precisa se conhecer e respeitar também esse tempo. Então, assim, eu vou ler um trechinho aqui, porque é o capítulo 15. O título é Joana de Cusa, é um capítulo um pouco extenso, né? Claro que não é enorme, mas não dá para a gente ler aqui, mas eu queria destacar só um trechinho. Joana de Cusa vai procurar Jesus porque ela estava querendo trabalhar na seara do Cristo. Ela se envolveu com aquela mensagem, ficou muito tocada, e ela falou: eu quero trabalhar com você, mestre. Mas o meu marido me impede, ele não aceita. E ele tem comportamentos que são muito contrários ao cristianismo. Quer dizer, não é o cristianismo, né? Porque na época nem tinha esse termo ainda, a gente que criou depois. Mas o meu marido me impede de seguir essa nova lição, esse novo momento que surge com a tua palavra. E aí, tem um trechinho que Jesus vai falar com a Joana, é assim, olha:
Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus me respondeu: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo de fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E aí, mais um trechinho mais para frente, ele volta assim. Jesus fala assim: volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, esse equilíbrio, né, Cris, é o que vai trazer a leveza para a nossa vida, porque ter uma consciência tranquila é fundamental em tudo o que a gente faz. E a gente precisa lembrar que a gente não tem só a lei do trabalho. A lei do trabalho é importantíssima, ela é uma lei de Deus, mas a gente tem também a lei de conservação, a lei de progresso, a lei de sociedade, enfim, a gente tem uma lista de compromissos que, como dizem os Espíritos, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, eles estão escritos na nossa consciência, porque essas leis de Deus, né, que estão narradas aqui no Livro dos Espíritos, que são 10 leis, mais ou menos, né, que Kardec vai trazendo, a gente tem elas escritas na nossa consciência. Então, é equilibrar os pratos, porque a gente precisa trabalhar essas leis também, essas outras leis, né? Então, assim, eu trouxe esse trechinho desse capítulo, porque eu acho que ele fala um pouco desse equilíbrio que a gente precisa ter entre trabalho, família, lazer, igual você falou, né? É a gente saber viver com equilíbrio, né? E essa questão, né, Rose, que você disse anteriormente também, né, da gente sempre procurar se doar nesse trabalho, onde a gente estiver plantado, né, vamos dizer assim, no que a gente estiver fazendo, né, e da melhor forma, né? Esse também eu achei muito importante quando você falou, antes de você ler esse belo trecho aí, né? É muito importante isso também para a gente depois reflexionar esses ensinamentos, a gente pensar, né, nessa doação da gente dar o melhor da gente, seja onde a gente estiver trabalhando, né, ou fora de casa, ou dentro de casa com os nossos familiares, nos afazeres domésticos, a gente sempre dá o nosso melhor, né, botar o tempero do nosso amor, da nossa dedicação, né, porque aí essa ação de trabalhar vai ser muito mais assim produtiva, né? Ela vai ser melhor. E a gente sabe, né, Cris, que a gente sempre pode fazer mais e melhor, como você está dizendo aí, né? A gente dá o melhor da gente, né? Mas para isso a gente precisa se capacitar, né? E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? Que
não tem tempo para a gente se capacitar. A gente não está destinado a uma inação só porque a gente envelhece, por exemplo, né? E aí, não é sem razão que Jesus também nos disse que a gente ia poder fazer o que ele estava fazendo quando ele estava aqui com a gente encarnado, e muito mais. Assim, ele faz um convite a uma análise de nós mesmos, né? Dos nossos conhecimentos. Porque para a gente fazer o que Jesus faz, a gente precisa dominar algumas leis, a gente precisa entender, ter conhecimento de algumas coisas. Ou seja, a gente precisa se capacitar, aprimorando os nossos conhecimentos. E para isso, a gente precisa sair de alguns lugares que às vezes a gente se coloca ao longo das nossas reencarnações, né? Não se entregar às mazelas desse mundo de expiações e provas, como, por exemplo, a preguiça, a indisciplina, a rebeldia. O André Luiz, ele traz aqui nesse capítulo tão importante, né? Ele vai falar uma coisa que me tocou muito. Ele fala assim, olha, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa, né? Então, assim, a gente precisa sair desses lugares, né, de comodismo e de uma série de questões que ainda nos atrapalham, né? A gente não se acomodar onde a gente está é fundamental, né, Cris? Porque todos nós reencarnamos com os recursos que a gente precisa para viver as experiências de aprendizado de todo esse percurso de uma existência. Nós temos um exemplo aqui nosso mesmo, né, que a gente pode trazer. Você, o Sebastião, o Ricardo, eu, a gente está aqui já numa idade mais madura, né? A gente não está na adolescência mais. E a gente está aprendendo os recursos da tecnologia para a gente trabalhar num centro espírita virtual, que é a Fraternidade Maria de Nazaré, né? Um centro 100% virtual. E a gente não dominava isso. A gente não nasceu nessa era tecnológica, a gente nasceu na era analógica. Então, a gente pode ter, às vezes, um pouco mais de dificuldade que uma geração que tenha nascido nessa era tecnológica, mas a gente conseguiu aprender muita coisa já. Claro que ainda tem mais coisa para a gente aprender. E, assim, a gente está conseguindo colocar em prática esse aprendizado. E isso só não é possível se a gente se entregar ao comodismo, né? Se a gente, no início, quando a gente sentou para a primeira vez para conversar, para dizer assim, vamos montar um centro espírita virtual, se a gente tivesse falado, não, isso aí não dá para mim, eu não sou dessa era, isso é para os jovens, né? Aí a gente realmente não teria conseguido. A gente nem tenta, né? Então, imagina como Deus seria incoerente se ele permitisse que a gente encarnasse e pudesse usar os recursos da encarnação até a página D da nossa vida, da nossa existência. E depois a gente ficaria à mercê do tempo de desencarnar, alienado de tudo que dissesse respeito aos nossos conhecimentos. Pensa bem se isso é coerente com a lei de Deus, né? Então, Deus nos convida o tempo todo a nos capacitarmos, a aprimorarmos os nossos conhecimentos. Eu penso que isso, se a gente ficasse um tempo parado, né, 20 anos da nossa existência, agora eu já envelheci, não aprendo mais nada, seria perder tempo, né? Ficar aí esse tempo alienado. Então, isso só irá acontecer se a gente ficar na nossa zona de conforto. Não, isso não entra na minha cabeça, me deixa aqui fazendo nada, porque eu não quero aprender nada novo, essa coisa é para os mais jovens, né? Não, nós precisamos sim nos capacitar, nos atualizarmos, e como espíritas, sabemos que a nossa verdadeira destinação, né, Cris, a única fatalidade que a gente tem na nossa vida é a evolução. Então, a gente precisa aproveitar todo o tempo da nossa encarnação para evoluirmos.
E é muito interessante quando você narra aí, né, a nossa situação, né? Aí eu tenho um depoimento aqui até meio que pessoal, porque para mim ainda continua sendo um desafio, mas no início foi um desafio e tanto, foi um trabalho árduo, vamos dizer assim, entre eu e essa tecnologia nova, né? O que eu via minhas filhas fazerem em segundos, eu levava 2 dias, né? E mesmo assim, às vezes, errava, tinha que voltar, né? E assim a gente está caminhando e aprendendo. Mas eu te digo uma coisa, Rose, essa consciência, né, da importância desse aprendizado, isso é muito bom para o meu espírito, né? Porque é um trabalho árduo? Porque, como você disse, nós, né, viemos de uma outra geração. Mas eu te digo uma coisa, quando a gente faz o trabalho, né, coloca aí na rede, a gente recebe o feedback, nossa, eu ouvi aquilo, nossa, que bacana, não sabia. Então, essa questão da gente, eu me sinto assim, útil à coletividade. Então, assim, é o melhor pagamento. O trabalho foi árduo, teve erros, teve acertos, como até agora, né? A gente volta, conserta, mas a gente se sentir útil a alguém, a uma ou mais de uma pessoa, isso é muito bom, né? É isso que a gente falou, esse tempero, né? Esse gás para o espírito, né? É muito bom. É verdade. E essa questão que você trouxe, né? Ela é o ponto-chave para que as coisas aconteçam. Essa questão que você trouxe, olha, às vezes eu tenho dificuldade e as meninas fazem, elas ajudam, porque a gente sabe que a lei de Deus é também uma lei de solidariedade, é uma lei de colaboração, né? E é por isso que não dá para a gente evoluir sozinho, né, Cris? É Não dá para a gente pensar só na nossa evolução. E o André Luiz vai dizer da importância de nos ajudarmos mutuamente nesse capítulo aqui. E sabermos que à medida que nós ajudamos, nós somos ajudados também. E eu lembrei aqui, né, fazendo esse estudo, preparando, quando eu cheguei nesse item que ele fala ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, eu lembrei exatamente do início das pregações de Jesus, né? Quando ele começa a sua missão aqui na Terra. É claro que Jesus é o governador do planeta Terra, né? Tudo começou a partir de uma ordem, né? De uma permissão de Deus e das orientações de Jesus para que os espíritos construíssem esse planeta. Mas quando ele encarna aqui na Terra para ele mesmo trazer a mensagem, é muito bonito, porque ele vai ter um encontro com Pedro, e é muito interessante, né? Porque aí Pedro, ele precisa pescar uma quantidade de peixe muito grande para conseguir pagar uma dívida. E o mais interessante é que ele passa aí a noite no mar tentando pescar. Só que ele não fica sozinho, porque os outros pescadores, mesmo conhecendo Pedro, vendo ali que ele estava fazendo umas coisas equivocadas, eles vão com ele, ajudando ele naquela noite escura da vida dele, né? Porque era uma última chance que ele tinha. Então, eles foram ali ajudar o Pedro naquela tarefa difícil. E aí, eles passam a noite com ele e aí, né, não conseguem fazer a pesca. E aí eu lembrei também de uma passagem, me deu um branco aqui agora, me deu uma falha de memória, né? Uma passagem que está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 33 a 35. E aí, Paulo falando, né? De resto, não cobicei prata nem ouro, ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as dos meus companheiros proveram estas mãos. Em tudo,
vos mostrei que é fadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar que em receber. Então, é fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito por nós mesmos, né? E aí, nessa passagem, Paulo vai dizer: olha, eu não fiquei cobiçando as coisas dos outros, eu trabalhei para conquistar aquilo que eu precisava minimamente. E aí, terminando aqui essa história do Pedro, né, que eu achei muito significativa, e falando da importância da ajuda, da solidariedade, da coletividade, Pedro já estava há muito tempo tentando fazer essa pesca porque ele precisava pagar uma dívida grande. E era a última noite que ele tinha, e esses companheiros vão com ele, dando toda a ajuda para ele, e ele não consegue fazer a pesca. Até que no outro dia ele encontra com Jesus, porque era importante que aquilo tudo acontecesse. Porque era ali que Pedro ia ter o encontro com Jesus, que iria transformar a vida dele, e ele iria seguir Jesus, porque ele estava muito... ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. E aí Jesus entra no barco e orienta ele e os amigos aonde que ele deveria jogar a rede. Então, isso para mim foi muito significativo, porque falou dessa coletividade, dessa solidariedade. E aí ele consegue fazer aquela pesca que ele precisava e se ajoelha, entrega aí, né, a vida dele a Jesus. Então, é por isso que Jesus traz, né, ele traduz os mandamentos que Moisés tinha trazido em 3: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. A gente não adianta, né? Não vamos nos iludir. Se não colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o caminho é muito mais longo. E colocar Deus em primeiro lugar é trabalhar. Trabalhar em nós, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, independente do comportamento do outro. E, às vezes, o outro não quer que a gente fique muito por perto, mas a gente pode trabalhar, mesmo à distância, agir em benefício do outro. E como que a gente faz isso? Orando, né? Para que cada um seja iluminado no seu próprio propósito, né, Cris? Sim, né, Rose? Você falando dessa questão da gente, vamos dizer, ser o mensageiro, né, o portador, se a gente tiver a oportunidade de levar essa mensagem do Cristo, ou até mesmo de, através dos nossos atos, né, a gente exemplificar na coletividade. Eu lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora, um trecho dele, né, de um item, um pequeno trecho, em que diz assim: ide pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e paz. Então, a gente compreende que onde quer que a gente esteja, nós temos a oportunidade, né, de exemplificar esse amor que você falou, essa mensagem, né, do Cristo, né, da gente mostrar para os nossos companheiros de jornada da importância, né, da gente pôr Jesus junto com a gente, né, da gente exemplificar isso no coletivo, né? Exato. E não invadir o espaço do outro, né, Cris? Respeitar, né? Isso. Falhou aqui para mim que você falou o quê? Respeitar? A gente respeitar, né? Respeitar as atitudes do próximo, porque a gente sabe que nós estamos galgando uma evolução, né? Cada um está num patamar. Então, a gente ter esse olhar de compreensão, porque vai ter alguém que vai também ter um olhar de compreensão para as nossas atitudes, porque nós estamos
em graus diferentes de evolução, né? Então, não exigir do outro aquilo que a gente percebe que ele ainda não é capaz, a gente compreender, né? Isso, porque a gente praticar o bem também é um trabalho que a gente precisa fazer em nós. Saber praticar o bem é um trabalho de construção que é nossa, né? E quando o André Luiz fala ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, é a gente usar de empatia, se colocar no lugar do outro, mas com os olhos do outro e não com os nossos. Porque senão a gente começa a querer que o outro faça coisas, igual você disse, que ele ainda não está preparado para fazer, né? E a gente começa a fazer julgamentos. E uma questão que me chamou muita atenção aqui no texto, não sei como é que isso ficou para você, sabe? Quando o André Luiz traz a questão do utilitarismo humano. Nossa, Cris, essa expressão, ela me causou um certo espanto, assim, eu fiquei um pouco chocada, sabe? Quando eu fiquei pensando nisso. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Quando ele fala utilitarismo humano, eu fiquei pensando naquelas pessoas que só se aproximam das outras pensando o quanto que o outro pode ser útil. E aí essa coisa me deu uma angústia, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, o quanto que isso deve ser ruim, frustrante, decepcionante, né? Você só se aproximar do outro olhando a utilidade que esse outro tem para você, né? Então, eu acredito que deve haver um sentimento de solidão muito grande quando isso acontece. E é triste a gente pensar nisso como uma conduta espírita, né? Porque o capítulo aqui é conduta espírita no trabalho. Então, esse utilitarismo, pensando nisso, né, nesse movimento espírita, a gente está falando também de uma conduta cristã, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando de uma conduta espírita no trabalho, a gente precisa pensar no trabalho do movimento espírita também, que vai desde aquele médium que recebe as comunicações, ao ajudante da limpeza, aquele que faz aqui, né, no nosso caso, de um centro espírita virtual, que prepara, né, as divulgações, como que eu me relaciono, né, com as pessoas, eu me relaciono como seres humanos que estão ali, ou com o cargo que aquele indivíduo vai ocupando, né, a gente entra aí num assunto delicado, né, também. Quando você me falou até dessa palavra, né, utilitarismo humano, aí eu li aqui 2 vezes, né? Aí eu pensei, a gente logo arremete assim numa questão de descarte, né? Eu utilizo, depois eu descarto, né? Então, assim, realmente choca, né? E a gente, né, a gente vê aí uma questão que não tem uma sinceridade, a gente for pensar nisso, né, Rose? E a gente pensar nas nossas posturas como espíritas, né, que a gente está aqui conversando sobre um livro espírita, que é o Conduta Espírita, né? Então, a gente percebe nisso aqui que a gente tem que estar muito, muito focado, muito responsável pelas nossas falas, né? Pelo nosso agir, porque eu trouxe aqui, muitas pessoas já devem ter ouvido essa mensagem da Joana de Ângeles, né? Acho que ela está no livrinho Vida Feliz, né? E que ela diz assim: mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Então, você vê a importância, né, da gente não ter esse comportamento tão líquido, né, tão de descarte, né, tão, como ele diz aqui, de utilitarismo das pessoas, né? Porque nós somos exemplo, mesmo que a gente não saiba, tem irmãos encarnados e desencarnados observando nossas atitudes, né?
É verdade. E aí, quando a gente vai falar disso, é tão interessante, né, que a gente já liga a próxima mensagem mesmo aqui do capítulo, né, que é sobre as vantagens que vamos ter no campo profissional, se valendo das relações no movimento espírita, né, e a gente precisa ficar muito atento com isso, porque não é essa a proposta do Cristo, né? A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a gente tem um item que se chama os obreiros do Senhor, né? Então, assim, ali a gente vai ter uma mensagem do Espírito de verdade, que ele vai dizer assim, Deus procede nesse momento, a mensagem é muito bonita, né, tem várias considerações aqui que vale a pena a gente ler, mas eu vou ler só um trechinho que fala assim, Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis. Aí ele vai falar, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas ele vai falar também, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E a gente precisa entender, né, que a gente é um trabalhador do Cristo. E aí a gente não pode confundir o trabalho para o Cristo com o nosso trabalho profissional, por exemplo, fazer disso um comércio, né? Então, assim, é importante, né, depois cada um leia esse capítulo 20, o item 5, para entender melhor essa mensagem, o que é a espiritualidade, o que Jesus, o que Deus espera de nós enquanto trabalhadores do Senhor, né? E lá em João, no capítulo 2, nos versículos 14 e 16, também vale a leitura, Jesus vai falar sobre os vendilhões do templo, né? E aí ele vai falar do comércio dentro do templo. Mas da mesma forma que a gente não deve transformar o templo num comércio, acho que a gente também precisa pensar que devemos fazer o que nos cabe de forma desinteressada, com o propósito de nos melhorarmos moralmente, e não financeiramente ou termos um status, né, quando a gente adentra o movimento espírita. Então, eu queria encerrar aqui minha fala dizendo, né, que não foi sem motivo que Jesus disse com muita propriedade, seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, a gente deve deixar de lado os nossos interesses mesquinhos e abraçarmos o que é eterno, o que é ético, o que é justo, né, Cris? Eu acho que isso é muito importante. Sim, Rose, pegando aí mais uma reflexão em cima do que você trouxe para nós, eu trago aqui uma fala, né, do Allan Kardec, em que ele diz que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, eu acho que quanto a gente entende que a nossa crença ela deve estar sempre acima de qualquer interesse, seja ele pessoal, né, ou profissional, que não seja o nosso progresso moral, né, igual você falou, a gente ser uma pessoa mais ética, né, moralmente correta nas nossas posturas, nas nossas falas, né, a religião vem nos favorecer esse entendimento, né, para a nossa vida. Então, eu acho que é o contrário, né? Nós podemos utilizar do conhecimento que a nossa crença nos favorece para aí sim a gente ser um bom profissional onde a gente está, não o contrário, né? Exatamente. E é sobre isso que ele vai falar no último item também, aproveitando que a gente precisa valorizar todas as profissões,
E aí, dentro disso, a gente pode entender que a gente precisa ser cristão em todos os lugares que nós estivermos. E para a gente falar sobre essa questão das profissões também, a gente precisa entender uma série de fatores, né? E eu queria convidar a todos a gente conhecer a questão 928 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar um pouquinho sobre isso. Ele vai perguntar assim: evidentemente, por meio de especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Olha que interessante que os Espíritos vão trazer, olha. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desses desvios. Por efeito desses desvios, responderão por ele. Então, assim, e aí na questão 928A, tem um complemento dessa questão, a gente não vai ler aqui, mas os Espíritos vão falar que é preciso que a gente busque o equilíbrio, né? Porque Kardec vai falar, mas aí uma pessoa que nasce numa família bem abastada, que tem todos os recursos, ele deveria, então, ser uma pessoa que arruma tamanco, né? Que era um termo da época, assim. E aí os Espíritos vão falar, é preciso que tenha equilíbrio. Muitas vezes tiramos o nosso foco só nos ganhos financeiros, né? Que a profissão traz. Então, assim, vale a pena a gente ler essas duas questões, a 928 e 928A, para a gente entender, mas a gente precisa compreender que o nosso trabalho aqui, ele também é um trabalho cristão. Imagina, por exemplo, a classe mais desvalorizada aqui no Brasil, pelo menos para mim, hoje, é a educação, né? E olha só, diante da grandeza dessa profissão, o quanto que esses profissionais, eles são desvalorizados, né? Financeiramente, e até moralmente, algumas vezes, né? Com piadas bobas aí, e quantos pais, às vezes, estão desestimulando seus filhos de seguirem as suas vocações na área da educação, porque tem a ideia que não é rentoso, né? Não é uma profissão que vai trazer aquilo que ele sonhou, né? De recurso financeiro. Não sei. Eu fiquei aqui pensando, sabe, Cris? Se a gente usasse cada profissão para a gente transformar aquele ambiente num ambiente cristão, né? Não é para pregarmos, não vamos sair pregando o evangelho, como a gente disse, a gente precisa respeitar até a crença do outro, né? Mas através dos nossos comportamentos, a gente falar desse Deus que habita em nós, né? Desse Cristo que habita em nós. E eu fiquei até pensando assim, eu vou tomar liberdade de trazer aqui o seu próprio exemplo, né? Você, Sebastião, deram uma educação cristã para as meninas, né? Agora elas estão seguindo o caminho delas, longe, né? Em outro estado, puderam escolher as profissões delas, né? Estou falando aqui um pouquinho do que eu conheço da história de vocês, né? Mas eu fico pensando aqui o quanto que elas, através dessa conduta cristã, já não mudaram também o ambiente de trabalho em que elas estão inseridas profissionalmente, e para melhor, né? Levando aí uma palavra, se comportando dessa forma cristã. Às vezes a gente vai se perdendo aqui nesse mundo, né, Cris? Perdendo o foco daquilo que é essencial. Claro que a gente precisa do dinheiro, né, como você trouxe lá naquela fala do Cortella, né, mas a gente precisa pensar numa vida eterna também, e a conduta espírita no trabalho, ela também diz disso para além dos bens materiais, da gente pensar o que a gente pode fazer de diferente, de cristão naquele lugar que nós estamos, naquela profissão que a gente desempenha, né? E a gente trazendo, né, Rosa, essa questão do retorno, né, financeiro, né, que muitas das vezes, infelizmente, se coloca em primeiro plano, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que todo trabalho e toda profissão,
eles são importantes sem distinção, né? Porque, como a gente leu lá, é uma grande ferramenta para a nossa evolução, uma oportunidade para a nossa evolução. Igual quando você traz, né? Onde a gente estiver inserido, a gente colocar o Cristo através das nossas atitudes, né? Que o exemplo é muito, arrasta muito mais que a palavra, né? Então, como que seria bom certos ambientes que a gente chega até meio que fragilizado, né? A gente precisa, às vezes, nem de palavra, não, a gente precisa de um olhar que acolhe. Muitas das vezes a gente não tem, a gente não sente isso, né? Mas, enfim, eu acho que fazer o que se gosta, né? E tem aptidão, o retorno financeiro, ele não vai vir em primeiro plano, né? Porque se você colocar e você está fazendo um movimento contrário, você está fazendo uma atividade que não te dá prazer, pelo contrário, você está indo ali com aquele peso, mais um dia, mais um dia. O seu foco é o final do mês, onde você vai lá na conta bancária. Você imagina a frustração para aquele profissional, a tristeza que ele carrega, danifica até a sua saúde, né? Por isso que a gente vê determinados profissionais sempre muito doentes, né? Porque ele não está feliz, ele carrega uma infelicidade com ele, né? E a doutrina espírita, ela nos alerta do nosso compromisso e propósito no nosso plano reencarnatório. E a sua profissão, gente, é uma ferramenta importante para essa evolução. Eu vou trazer aqui, para finalizar essa minha fala desse item, uma fala do Confúcio, né, que é um filósofo chinês. Eu achei bem bonitinho. Ele diz assim: escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia. Então, quer dizer, né? Para a gente poder pensar se a gente está trabalhando sem estar trabalhando um dia, né? Bom, nós aqui estamos, né, Rose? Oxe, e que bênção, né? E que bênção a gente poder acordar todo dia e falar obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de trabalho, né, que se abre. E é bacana, Cris, que o próprio Evangelho traz isso, né, das profissões. Jesus foi um carpinteiro e fez aquilo com muito amor. Paulo era um doutor da lei, Saulo era um doutor da lei. Quando ele se transforma em Paulo, ele se transforma num tecelão. E quando ele traz aquela mensagem que eu li no Atos dos Apóstolos, ele está falando que ele, como tecelão, ele produzia o que ele precisava para o dia dele. E com alegria, quando a gente vai conhecendo a história de Paulo, a gente vê, né, que é isso que você trouxe. É a gente fazer com alegria, talvez mudando o foco, né? Mudando o foco. O que eu quero com esse trabalho? Aonde que eu quero chegar com ele? E aí, para quem quiser entender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, né? No livro Pensamento e Vida, a gente tem um capítulo que fala sobre a profissão, que é o capítulo 17. A gente deixa aqui essa indicação. E aí a gente vai encerrar hoje, né, Cris? Eu vou trazer aqui um poema de Gibran, Khalil Gibran. Ele era um filósofo, né? E ele escreveu o livro O Profeta, e através de... É uma poesia o que ele traz. Ele fala de forma profunda sobre vários temas da vida humana. E ele fala sobre o trabalho, né? Não dá para a gente ler porque é um texto grande, mas é só pesquisar aí na internet que acha com facilidade. Khalil Gibran falando sobre o trabalho. E aí eu vou ler um trechinho que ele traz aqui para a gente encerrar essa nossa conversa tão bacana de hoje, Cris. Ele fala assim, olha: e o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito
e saber que todos os abençoados defuntos estão à vossa volta a observar-vos. Muitas vezes ouvi dizer, como se estivéssemos a falar durante o sono, aquele que trabalha o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma é mais nobre do que aquele que trabalha a terra. E aquele que agarra o arco-íris para o colocar numa tela à semelhança do homem é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais do que mente, com o carvalho gigante, do que com a mais ínfima erva. E é grande aquele que, sozinho, transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. Então, com essa mensagem, nós encerramos esse podcast de hoje, Conduta Espírita no Trabalho. Muito obrigada, Cris, pela sua participação, pelo esse carinho e por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço, Rose, a parceria aí com você. Um abraço a todos.